calor tremendo, né? Eu devia ter nascido aqui, mais frio. Olha, não, despiciando, né? Chega a ser desnecessário dizer para os senhores da satisfação de estar outra vez aqui no Rio Grande do Sul. Desde a primeira vez foi muito gratificante estar com gente tão animada e tão preocupada, né, com as questões maiores do Brasil. Não vou cansá-los muito, não. No dia 6 de maio, agora, recente, deste ano, quer dizer, junho, julho, agosto, setembro, 4 meses, né? Pouco atrás. No dia 6 de maio, exatamente, precisamente, nós todos assistimos à perpetração de um verdadeiro crime de lesa pátria. O Brasil inteiro viu, observou, que naquele dia nefasto, cruzando, né, os ares do espaço aéreo brasileiro, dezenas de jatos executivos, conseguiu-se, de modo torpe, sórdido, passar por cima de uma série de ações judiciais que já haviam sido impetradas contra Sua Excelência o Presidente da República e aqueles que o seguem, no sentido de ser detida a privatização da Vale do Doce. Eu vou começar por este ponto, exatamente este ponto, porque, a meu ver, ele foi um marco importantíssimo na história do Brasil. A grande imprensa, de modo subreptício, durante meses, veio convencendo a opinião pública que a Vale do Rio Doce tinha que ser privatizada. Dizendo, e até artistas de televisão vinham à tela para dizer que era um caminho natural para que nós nos integrássemos no primeiro mundo, que ela ia ser muito mais rentável, que o Estado não tem que se preocupar com isso, que isso é uma coisa do passado, que a era de Getúlio Vargas devia ser enterrada, que no mundo moderno não há lugar para as estatais. E eu cansaria muito os senhores se lhes repetisse o festival de asneiras, de mentiras, que eram veiculadas dia após dia, através de todos os meios de comunicação. Vamos ver, com razoável calma. Primeiro vamos ver o que é a Vale. O que é isso? Vejam bem, eu preparei uma palestra e ia fazê-la no Congresso Nacional, na comissão, uma comissão ligada a direito internacional, direito de justiça, não me lembro o nome exato. Comissão de Relações, do Dr. Passi, que viu? Comissão de Relações Exteriores. Meu nome foi aprovado por unanimidade por 52 deputados. Ora, há pouco eu disse, quando o jornalista me interrogou, como é que a gente pretende, se lá chegar, fazer essas mudanças de que o Brasil precisa. Mudanças mesmo, não reformas de conversa fiada, não fez reforma nenhuma. Nada, tudo isso é mentira, nada. Conversa fiada. Como fazer? Ele a pergunta. E eu disse para o jornalista, não me lembro quem era, eu disse, olha, os congressistas são homens, são seres humanos como nós. O problema é a informação correta chegar a eles. E tanto o que eu digo tem fundo de verdade que 52 deputados aprovaram meu nome para que eu fizesse a palestra. Eu fui indicado para falar sobre a Vale, pouco antes da apresentação. Qual é a minha surpresa quando, depois de alguns amigos meus, generais, almirantes, amigos, quer dizer, pessoas do alto escalão militar interessadas, né, em ser detido o processo, e outros elementos do escalão jurídico superior, meus convidados, tudo pronto para a nossa palestra. Por ordem direta superior, a palestra foi cancelada. Sem aviso prévio, um dia antes, né? Vocês podem chamar isso de aviso prévio um dia. E não falei. Quando nós tivemos o ingresso do nosso partido, do deputado federal, cuja presença nos honra hoje, o doutor De Velasco, nós fizemos a mesma palestra. Agora numa sala, claro, né, para os nossos, doutor professor Irabon estava, o doutor Plácio também esteve. Falamos para 1000 pessoas que foram do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, diversos lugares, né, aqui do Sul.
E mostramos com slides, claro que não havia nenhum veículo de comunicação presente. Nenhum. Falamos dentro do Congresso Nacional, comemorando a entrada de um deputado federal. Isso não é uma brincadeira. Não havia nenhum. Só uma palavrinha aqui, agradecendo as palavras tão gentis do jovem jornalista aqui do nosso partido. Não são seus colegas que têm culpa disso. Seus colegas são empregados. Existe um controle monolítico do processo. Desculpe, que o senhor é muito jovem, né? Estou falando direto do senhor. Há um controle monolítico do processo de informação. Monolítico. Do que eu vou dizer aqui que tem importância, nada vai sair. E se sair, parabéns à imprensa. Parabéns. Mas que saia o que é importante. Não só contar que eu estive lá e falei que eu vou dar dados importantes. Que se publiquem, então, vamos ver. E eu direi que é excepcional a posição da imprensa daqui. Direi. Conseguiu fazer isso. Vamos lá, ele disse que eu ia começar com os senhores dizendo o que é a FAREF. Ainda é, não deixou de ser. Vejam bem, a Companhia Vale do Rio Doce é um sistema integrado, em que o senhor tem uma mina da qual se extrai o minério. A mina da qual se extrai o minério, o senhor tem a ferrovia que leva o minério, o senhor tem o porto e o senhor tem um navio transoceânico. Dizendo as palavras, a gente não tem ideia do que é isso. Mas é uma coisa muito grande. Eu estou falando do que está instalado. Muito grande. Vamos deixar a reserva mineral para daqui a pouco. Para os senhores terem ideia, o transporte que se faz, por exemplo, de minério, é algo tão colossal, que nos põe no lugar de segundo do planeta, depois da Austrália. Coisa estúpida, monstruosa, milhões de toneladas. Se o senhor quiser olhar para a reserva de ferro no subsolo, continuando exportando no mesmo ritmo, essa reserva dá, não se assustem, para meio milênio. Quer dizer, dá para 500 anos. Já aqui, já se pode começar a perguntar: que valor é esse arbitrário que é dado ao minério? É o valor de hoje. Mas hoje os minérios não valem nada ao nível do comércio exterior. Não valem nada. Quem dirige, quem marca preços de minérios são os cartéis internacionais. Então não vale nada. Só alguns exemplos. O nosso alumínio vai para o Japão, vai para quem necessita para a Europa, Estados Unidos, sai de lá daquela região de Tucuruí e é vendido por um preço inferior ao preço de custo, ao preço da energia elétrica, para tirar. Então não pode, ninguém pode calcular o preço de uma companhia de mineração gigantesca, a maior mineradora de ferro do planeta, ninguém pode tirar, baseado no preço atual do ferro. Quanto vai valer esse ferro? O mesmo grama, a mesma tonelada? Quanto vai valer isso? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Sim, porque vai precisar sempre disso. Quanto? Eu não estou falando de coisa abstrata. Sem ferro, sem vergalhão, não se constrói em prédios. Minério é fundamental, estou falando do primeiro. 500 anos. Meio milênio. Mas não é só ferro que existe no subsolo. Quer dizer, o arcabouço inicial, que é o que é mais valorizado, que eles dizem assim: como se pode falar em trilhões, que nós dissemos no nosso material? Nós dissemos o Brasil em perigo, né? E dissemos assim, dizem eles, mas como o senhor pode falar em trilhões se a General Motors, grandes empresas, valem apenas bilhões de dólares? Mas aquilo ali são máquinas. Nós estamos falando de riqueza que está debaixo da terra, riqueza verdadeira, de uma safra só. Uma riqueza que não vai ser feita nunca mais na história do planeta. Não de máquinas. Máquinas fazem-se e são destruídas. Estou falando do mineral, daquela riqueza que está lá debaixo. Mas não vamos falar só do ferro. Nós temos no Brasil a maior riqueza em quartzo de primeira qualidade do planeta. O quartzo é fundamental para a indústria eletrônica. Sem quartzo não se fazem computadores, que são a menina dos olhos hoje, de qualquer adolescente, todo mundo, é a geração dos mais jovens. Tudo se faz com computador, tudo.
Os mais velhos descobriram fazer contas à mão. Mas os garotos, todos, em tudo quanto é lugar, hoje é um computador. Mas não se faz computador sem quartos. Nós somos a maior riqueza do planeta em quartos. O nosso quartzo é vendido atualmente como lastro, praticamente. Menos de $5 quilograma. E o chipzinho, o microcircuito integrado, chega-nos a $5.000. Tecnologia. Dizem pra mim de vez em quando, quer dizer, dizem com muito cuidado, né? Dizem a distância, que se é de frente eu reduzo a pó. Quem quiser. Não, doutor Elias. Quem quiser mineral não vale nada. De longe, dizem muito longe, né? Claro. Debate nunca ninguém veio. Nunca. Nunca. Uma vez só, em 94, o candidato do PT foi chamado a atenção. E começou a dizer bobagens. Teve que calar-se instantaneamente. Não veio. Mas veja o senhor, como é engraçado. Ele diz assim, a tecnologia é fundamental, a matéria-prima não vale nada. Meu Deus, como é que eu vou construir prédios? Como é que eu vou construir navios? Como é que eu vou construir aviões? Vamos dar um exemplo? Existe um minério chamado nióbio. Eu fui o primeiro candidato a presidente da República que falou em nióbio no Brasil. Primeiro. Não sei se os outros não falam por ignorância ou por má fé, ou pelas duas coisas juntas. Um pouco de tudo. O nióbio é um elemento químico prodigioso, extraordinário, para a fabricação de aviões supersônicos. Aviões agora estão aí, no século XXI, para ir do Rio, talvez antes, nos próximos 2 anos, do século XXI já, para ir do Rio de Janeiro, né, a Nova York, sobe e desce, faz um voo suborbital. Quer dizer, avião supersônico está aí toda hora, todos que estão viajando passam da velocidade de som, ultrapassam a barreira. O nióbio é fundamental. Sabem quem tem o maior nióbio, a maior quantidade do mundo no Brasil? Mas não é 50, 60, é 98% do nióbio do mundo está no Brasil. 98%! Passe na rua e pergunte para alguém se sabe o que é nióbio. Pergunte a algum órgão de comunicação. Fala de nióbio. Para pensar que é macarrão para comer com feijão. Quando devia ser obrigação do meio de comunicação mostrar para a população que ela não é pobre, que ela tem a verdadeira riqueza, a riqueza dada pelo Criador que está aqui no nosso planeta. A Vale do Rio Doce não tinha só ferro, não tem só nióbio, quartzo, alumínio, manganês. Vejam, por exemplo, estou dando alguns exemplos e acabo já com essa história. Vejam manganês. Manganês é fundamental para fazer aço, para a indústria siderúrgica. Manganês é fundamental. Dentre outras ações, é desulfurante, é fundamental. Nosso manganês, em milhões de toneladas, foi exportado para pagar juros de dívida externa. E a serra do navio do Amapá viu o seu manganês indo embora todo. E a região de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, viu o manganês indo embora todo. Sob o comando desses apátridas que dirigem nosso país. Criminosos. Esses sim. E não esses crimes pequenininhos que enchem as páginas dos jornais. Vem pra mim, eu estou numa cidade do interior de São Paulo, não me lembro o nome lá. Cidadezinha, Barueri, chega o jornalista, tudo é, qual é a sua opinião sobre precatório? Eu falei, vá pro inferno. Quer saber de precatório? Todos os dias, o mês inteiro lá nos jornais precatórios. Precatório é ladrão de galinha. Eu estou falando de ladrão de banco. O que vai embora são bilhões de dólares. Esse manganês que foi embora, senhores, e que deixou só buracos no lugar, sabe onde ele está? Está na Pensilvânia, para compor as reservas estratégicas dos Estados Unidos. Claro, o manganês é fundamental, está lá guardado. Imbecis! Os que gritam, né? Nacionalistas retrógrados. Alguns dizem que isso é fascista. Claro. Querer minha pátria livre desses abutres que estão sugando suas entranhas. Se isso é ser fascista, pode chamar do que quiser. Entendeu? Porque eu não bato palmas para isso. Poderia bater se fosse ignorante. Mas aí iria perguntar, não no jornal, porque eu não aprendo nada de jornal. Desculpe, meu jovem. Nada. Nada. Não é a culpa do pobre profissional
quem comanda. Então a vinda da Vale do Rio Doce, eu quis levar 10, 15 minutos falando isso, foi um crime. Um crime porque nenhuma nação do planeta faria isso. Nenhuma! O senhor vai dizer, mas a Argentina fez, meu Deus, eu estou falando nação rica do G7. Eu vou já mostrar que nenhuma delas é rica, como diz. Os outros todos são apenas comandados. Sua Excelência, o presidente da Argentina, é igualzinho ao nosso presidente. É um lacaio do governo internacional. Sua Excelência, o presidente do México, Salinas de Gortari, foi aclamado em prosa e verso, com a ventania neoliberal se iniciando naquela época. E como está ele hoje, foragido da justiça, depois da crise brutal pela qual o México passou? E como está a Nova Zelândia, onde tudo começou? Tudo começou lá. A Nova Zelândia era um exemplo, né, de uma civilização sorridente. Civilização que acreditava no seu futuro. Aí fizeram as reformas, igual aqui, as reformas. E as páginas dos jornais se enchem. Reformas, bicha, reformas, reformas. Querem saber como está a Nova Zelândia? Hoje, o maior índice de suicídios do planeta, não sai jornal nenhum. Maior índice de suicídio do planeta. Vamos voltar ainda para nos despedirmos já da Vale. O patrimônio da Vale não é de 1 bilhão, de 2 bilhões, de 5 bilhões, era no mínimo. Se aferíssemos tudo ao preço de hoje, era no mínimo de 1,5 trilhão a 2 trilhões de dólares. Trilhões! Não estou falando de máquinas, de navios, de portos, não estou falando do conhecimento teórico acumulado pela Docegel, né? Firma de geólogos que tem a prospecção completa do quase completa do subsolo do nosso país. Não, só a matéria-prima no subsolo, só trabalhando com o ouro, só ele, que daqui a pouco vai nos dar mais, né? Quando começarmos a tirar os veios que lá estão, vai nos dar mais do que as minas da África do Sul que estão se acabando. Só em reservas minerais. Só nisso. Esse patrimônio não podia ser inferior a 2 trilhões. Os senhores sabem, antes de quando foi vendido, que não tinha como vender. E os senhores assim, mas não há um preço. Eu respondo, não há preço. Ninguém vende o seu dedo. Ninguém vende o seu olho. Alguém pode, por amor, dar a sua córnea. O senhor tem 2 olhos e um filho seu. Ficou cego, o senhor pode dar. Ou até um grande amigo, dar numa sensação, né, numa atitude cristã, o senhor pode dar o senhor não vende o seu olho. Não há preço para o olho. É a dádiva divina, não há preço. A imagem que eu uso é sempre a mesma. O cérebro de uma criança, dessas pobres crianças que estão na rua pedindo esmola no Brasil inteiro, vale mais que qualquer lista de computadores feitos nas fábricas da IBM. Não há preço para isso. Então não havia preço para a Vale, a nossa soberania. Quando nos levantarmos, podemos dizer, senhores da região do Ruhr da Alemanha, paguem o nosso preço ou nós não mandamos mais 1 miligrama de ferro. E aí sim, aí os senhores todos perceberiam, nesse instante, quão rico é o nosso país. A Vale não podia ser vendida. Para encerrar, como é que ela foi vendida? Agora, do outro lado da história, do qual participou de modo ignominioso a grande imprensa. Como é que ela foi vendida? Todo mundo deve ter visto nos jornais aquele cheque publicado. Ela foi vendida por 3,338 bilhões. 3 bilhões. Isso corresponde, num cálculo singelo, a 0,05% do valor. 0,05. 5 centésimos por cento. Nem 1%, muito longe de 1, nem meio. A 10ª parte de 0,5% do valor. Mas mesmo assim, o que é pior, é mentira que esse dinheiro entrou. Também isso é mentira. Metade desse valor foi para o BNDES. Um grande empresário, que foi obrigado a vender sua empresa antes de falir, há pouco tempo atrás, amigo meu. Ele disse, doutor Enéas, o BNDES, de tudo que está, é o que há de mais podre.
É lá onde está o antro de tudo. E eu vi aquilo e fiquei impressionado. Quando eu vi a discussão da Vale, eu digo, ele tem razão. Alguns dias atrás eu tive com o balanço do Banco Central, o outro lado da palestra. Eu falei, não, o Banco Central é difícil dizer. Quando a gente estuda o que acontece no BNDES, a gente pensa que é pior. Quando estuda o espaço do Banco Central, ou seja, é difícil dizer o que está pior. Mas muito bem. Metade desse valor, dos 3,338, né, bilhões, ficou com o BNDES. E o BNDES assumiu uma dívida de uma coisa que sai pouco, muito pouco veiculada, que é o chamado Fundo de Compensação de Variações Salariais. Dívida que nunca ia ser paga, nenhum dos governos anteriores falou nisso. Isso é uma questão contábil que demoraria a explicar, não quero cansá-los. Mas é o que se chama moeda podre, mais uma. É mentira que o dinheiro, nem entrou o dinheiro. A outra metade da União, quer dizer, que ficaria para os cofres da União, bom, uma parte, juros e comissões dos encarregados do consórcio avaliador. E aqui é que vem um ponto mais sórdido. O mesmo grupo que fez a avaliação, mesmos elementos, com representantes que chegavam lá assinado, participou da compra. Que é a compra? A compra foi feita através de uma luta aberta de dois contendores. Os contendores, claro que estavam de acordo, que fizeram aumentar em 20% o preço simbólico. O que estava sendo vendido não era a Vale toda, isso aqui é mais repugnante. Estava se vendendo o controle da Vale. Para os senhores terem ideia, estavam se vendendo 41,73% das ações com direito a voto. 41% das ações com direito a voto. Mas acontece que as ações com direito a voto são 64% do capital. Quer dizer, o que estava se vendendo, na verdade, era 26% da Vale. Não era a Vale. Estava se vendendo o poder de controlar. De dizer assim, olha, esse minério vai lá para fora assim. Entendeu? Faz-se isso com aquilo, entendeu? Isso é o que se vendeu. O resto não interessa. São leilões uns atrás dos outros que vão ser feitos já com os lucros. Veja que coisa repugnante. Agora vamos ver quem comprou. Os senhores viram nos jornais, CSN, siderúrgica, mas a siderúrgica nacional já não é mais nacional, já tinha sido privatizada. Aí dizia assim, mas quem está por trás dela é o Bradesco, será? Segundo grupo, Opportunity. Terceiro grupo, National Bank. Nós, estudando o assunto, quando eu digo nós, o nosso grupo, engenheiros nucleares, procuradores militares, juízes, generais, estudamos o assunto. E vimos que por trás de tudo isso estava uma figura maquiavélica de um dos homens mais poderosos do mundo, chamado George Soros, que é indicado nos altos escalões do planeta como um dos imperadores do narcotráfico. Claro que alguns dos senhores dizem, esse homem está delirando. Não estou delirando, não. Essa revista aqui, um ou dois dos senhores podem ter, Executive Intelligence Review, que não está nas bancas, apresenta, na sua edição de 29 de agosto de 97, uma figura interessada. George Soros, Drug Pusher for the Queen. Eu só vi a figura dele aqui, eu leio toda semana essa revista. E que vergonha! Na primeira página, está em inglês, eu vou traduzir para o senhor. Na primeira página, está grifada aqui, professora Paula. Veja aqui, tio, está grifada. No Brasil, na revista escrito com Z, claro, o grupo Opportunity Soros foi parte do consórcio que comprou a Vale do Rio Doce, o gigante de mineração nacional. Foi para lá que foi a Vale. A Vale foi vendida por narcotráfico. Não estou falando aqui numa plateiazinha respeitável, mas não. Falei na televisão há poucos dias. Que liquidem-me se quiserem, não tenho medo. Foi na televisão, na Rede Record. Quem tomou conta da Vale foi o narcotráfico. Não sou eu que estou dizendo. Então, de Vale não vou falar mais nada. Muito mais. Vejam a que ponto nós chegamos. Vejam quem é que está no comando do Brasil. Vejam que imundice. Não sei quem daí vai querer ser candidato, mas eu já estou dizendo, depois eu saio, vocês vão conversar com os colegas. Parem de falar em buraco de rua. Parem de dizer besteira. Saiam dessa discussão imbecil. Temos que construir uma escola, porque nós temos que educar. Claro que tem que educar, mas como se pode pensar em educar
Se o dinheiro para pagar professor dá para dar para ele 1 a 2 salários mínimos, quando paga isso? Qual é o professor que vai ter prazer de dar aula ganhando uma miséria? Tem hoje no partido uma figura egrégia, um professor de medicina dos mais respeitados. Apareceu na televisão comigo. A maior autoridade do Brasil em doenças infecciosas. Qualquer médico sabe, se houver algum na sala sabe. Professor Ricardo Veronese. Perguntem para ele como está o serviço de saúde do Brasil, de ponta a ponta. Não adianta perguntar para alguém aqui, porque é igual ao do Acre, Rio Grande do Sul. O pobre está morrendo da míngua. Porque não há dinheiro para nada. Mas como pode haver dinheiro se, além da entrega das estatais estratégicas, disso que eu estou falando, além disso, agora o outro lado, do dinheiro que entra. Qual é o dinheiro que entra? O dinheiro que entra, vamos trabalhar só com o plano federal. Só o federal. Só. Em 94, entraram 60 bilhões de dólares. Em 95, 84 bilhões. Eu escrevi essa caixinha no passado, está atrasado. Eu já atualizei. Diz aqui que serão no mínimo 90. Foram 96 bilhões. Repara que está subindo. É mentira tudo que eles dizem. Em 97 vai para 120 bilhões, no mínimo. Há quem diga que vai mais. Agora, só estou falando federal. Mas como é que não há dinheiro para nada? Aí vem o governo e diz: há um déficit público. Nós gastamos muito, como é que eles dizem, né? Com a máquina. E temos que demitir. E lá vai o idiota do funcionário público para a rua. Quem é o culpado? Ele é um bode expiatório. E tem gente que diz: não, mas tem funcionário de baixo que não faz nada. Tem gente que vai fazer nada. Isso é um problema que pode ser corrigido. Se num lugar há demais, eu garanto que no outro há de menos. Porque há lugares onde tem 3 pessoas trabalhando e se matando. Então há num demais, há no outro de menos. Não há funcionários públicos demais no total. O nosso número global não é superior de outros países do primeiro mundo. Onde é que vai o dinheiro, então? Onde é que ele vai? Ele vai pagando os juros da dívida interna, que vem crescendo, não é mais a externa. Inteligentemente, vejam, senhores, eles pegam esses valores e hoje eles já transferem para a dívida externa, para que o valor, como todo mundo não, os mais bem informados estão falando agora da dívida interna, eles, vejam, senhores, eles vão, como é que diz, distorcendo, escamoteando os dados. Por exemplo, há pouco tempo atrás, em 94, não precisa abrir, ela era de 50 bilhões de dólares. Agora ela está em 180 bilhões de dólares. Uma coisa absurda. O que se paga de juros nessa dinâmica é algo astronômico que eu fiz um cálculo. Parece até uma brincadeira, mas é só para os senhores verem. Existem alguns anos na história agora recém do Brasil. Se o senhor pegar, por exemplo, uma década, o senhor sabe quanto se pagou nessa década passada de juros, de dívida interna? 100 bilhões de dólares. Então veja como diante desses números passam a ser ridículas essas discussões. Não, cheio de um desfalque, aí aspira as páginas, o desgraçado roubou uma galinha, o outro roubou um peru, isso não tem importância nenhuma. 100 bilhões. Eu até escrevi uma coisa, eu não estou achando aqui, uma coisa interessante, dizendo que se o sujeito tivesse que trabalhar, né, para pagar o que o Brasil gasta, vamos aí, de juros em 1 hora, o que nós pagamos em 1 hora, já me lembrei, o que a gente paga de juros em 1 hora, o Brasil em 1 hora, um pobre que ganha assim seus 300 reais, um homem de classe média, baixa, né, ele levaria quase 1000 anos. Bem, aqui quando eu escrevi levaria 975, eles baixaram a taxa, agora está 750 anos. Imagina o sujeito trabalhando 750 anos para pagar o que o Brasil paga de juros em 1 hora. Quer dizer, senhores, não tem solução. Não adianta. Não tem solução. E vou mais longe agora, para estar chegando ao finzinho. Tudo de que eu estou falando ainda é café pequeno. Os países hegemônicos, quem são eles? Inglaterra, França, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Canadá, 7, Inglaterra, Itália, estão numa situação desesperadora. Falta-lhes o que será fundamental no século XXI. Falta-lhes energia para movimentar todas as suas máquinas, todos os seus navios. Nada se move, nada se transforma sem energia. Na história da humanidade nós tivemos
a época do carvão mineral. No século agora que está acabando, tivemos o petróleo. E o petróleo está acabando. Daqui a mais 10, 20 anos no máximo não haverá petróleo. E para onde é que a humanidade vai voltar seus olhos para poder ter suas máquinas funcionando, seus automóveis, tudo que funciona, né? Para poder ter luz elétrica? Para onde? A humanidade vai se voltar para uma coisa só, para o Sol, que é a fonte praticamente eterna de energia. É claro que a grande maioria fica, como é que eu posso usar energia solar? É simples, simples. A natureza, de modo sábio, pega a energia solar e absorve essa energia nas folhas das plantas. Tá? Essa energia lá depois, ela é transformada por um processo metabólico vegetal em óleos, em glicídios, lipídios. Sabe-se hoje, qualquer indivíduo que tenha feito ciência sabe, que os óleos vegetais do Brasil, óleo de babona, óleo de babaçu, qualquer um deles, é capaz de substituir o diesel com muita vantagem. E é exatamente isso, é nisso que consiste a razão de os olhos lá de fora estarem voltados para a Amazônia. Quer dizer, eles sabem que aqui está a riqueza maior do planeta, a riqueza energética. Para os senhores terem ideia, o Brasil, esse continente, recebe em um dia de sol mais energia do que 120 mil usinas de Itaipu funcionando a todo vapor. É por isso que tem tanta gritaria. É por isso que querem internacionalizar a nossa Amazônia. E é por isso que quando um sujeito se levanta com voz forte contra esse monstro que aí está, eles dizem que é fascista, que é contra as liberdades democráticas. Porque, na verdade, o que eles querem lá fora é tomar conta do nosso território. O povo não tem a menor importância. É por isso que o projeto genocida está em andamento. É por isso que eles falam tanto em limitação de filhos, em ligar trompas das nossas jovens do Nordeste. É por isso que eles põem como heróis os pederastas, os invertidos sexuais. São indivíduos como nós, seres humanos como nós, mas não podem ser apresentados como modelo de reprodução, porque que eu saiba, homem com homem não gera filhos. Mas é importante que se detenha o nascimento de brasileiros. É importante que essa terra seja um espaço enorme com o mínimo de gente. É importante que a nossa população seja a mais analfabeta possível. É importante que daqui não se levante nenhuma voz, para que esses patifes que aí estão possam pegar tudo que é nosso e entregar para o exterior. Essa é a verdade, que não é dita pelos meios de comunicação. Nisso é que reside a questão fundamental. Tudo mais é conversa fiada. Perguntou-me o jornalista. Nacionalista, o senhor aceitaria o senhor Brizola? Claro, toda a postura do senhor Brizola no passado sempre foi de um homem preocupado. Mas se ele recentemente se une ao PT, eu sou obrigado a dizer que não acredito mais. Porque as estruturas todas que estão por trás do PT são entreguistas. O senhor Luiz Inácio Lula Silva, nos Estados Unidos, em 1992, assinou o Diálogo Interamericano, que é um documento onde tudo isso que eu estou falando está escrito. Onde se prevê, e depois isso passou para o consenso de Washington, a reforma administrativa, onde se prevê o controle da natalidade, onde se prevê a ligar tudo de que eu estou falando. Está claro, só para quem não sabe ler. Claro, só quem não sabe ler. Meus amigos, o cenário é dantesco. É um cenário que Getúlio Vargas viu, né? Viu naquela época, quando ele nacionalizou o subsolo, né? Quando ele criou, o senhor sabe, né? Tanta coisa que nos fez, e ele é daqui da região dos senhores, que nos fez ter orgulho da nossa pátria. Foi o último nacionalista, o último. De lá para cá, antes dos militares, durante e depois, é uma sucessão de governos entreguistas. Antes, durante... Parem de estar falando de ditadura, isso tem a menor importância. Do ponto de vista, não foi um ato ditatorial que foi pior. Pior foi a entrega de tudo. E isso também a imprensa não fala. O pior que ocorreu no governo militar foi a entrega. Naquela época, iam se assinando documentos e tudo ia indo embora.
É isto que está por trás de tudo. É a grande riqueza de uma nação que tem tudo para ser soberana. De uma nação que é a mais rica do mundo. Que tem 1/5 da água de beber, da água potável do planeta. 1/5, 20%, 21% estão aqui. 15% estão na Amazônia, enquanto lá fora briga-se por causa de água potável. Enquanto nos Estados Unidos eles fazem usinas de dessalinização. E sabe qual é o material fundamental para a usina? É o titânio. E sabe quem é que tem titânio no Brasil? Lá na Amazônia, numa das chaminés vulcânicas, 2 recém-estudadas, existe mais titânio do que todo o titânio que existe no planeta. Triste, né? Isso não sai em nenhum órgão de comunicação. Alguém me pergunta assim, por que o senhor fala com tanta raiva? Eu, quando dou aula de medicina, e meus colegas já me viram dando aula, não falo com raiva. Agora mesmo, amanhã, eu estou saindo aqui, vou para Minas, abrir um congresso. E vou falar sobre o sistema de condução do coração, assunto completamente diferente. Eu não estou com raiva. Porque eu estou falando da natureza, de uma coisa bela que a natureza fez. Tá? Mas quando eu me volto para esse processo político podre, acobertado pela imprensa podre, eu não posso falar sorrindo. Porque eu vejo na minha nação, da qual eu sou filho, daqui. Quando alguém brasileiro vem com conversa em inglês, eu sei falar inglês. Mas eu quero falar português. Essa é a minha língua. Aqui eu nasci. Sou filho desta terra. E vou morrer aqui. É daqui que eu gosto. Já morei lá fora, sou estrangeiro, eu gosto daqui. E enquanto uma gota de sangue estiver circulando nos meus vasos sanguíneos, eu vou lutar. Não interessa se chega ou não, isso é irrelevante. Claro que eu estou lutando para isso. E se chegar, não tenham dúvidas, nós vamos ter orgulhos de sermos brasileiros. Nós vamos levantar. Obrigado. Se for o nosso candidato a governador, ou o que ele quiser, ele é o presidente do partido. Ele e o grupo que o assessora. Professor Dr. Enéas, com relação ao programa do partido, alguns assessores já adiantavam que era muito importante que os presentes, se quiserem ingressar no partido, tenham compromisso com o programa do partido. Exatamente. Basicamente o que é? Isso não se diz em 2 minutos. O senhor tem poder de síntese, a gente sabe. Mas os 2 minutos são um tempo muito reduzido. Nós vamos fazer uma palestra para eles, mostrando a eles o que ocorre com o nosso país. É o Brasil em perigo, né? Segundo um documento nosso que nós escrevemos e publicamos ano passado, que retrata a realidade dantesca do país, né? Não é só nossa, da Argentina, do Oeste. Nós mostramos um projeto maquiavélico, né? Urdido pelas potências hegemônicas, né? O grupo do G7. Projeto esse que está em andamento, a passos acelerados, e do qual suas excelências, os governantes dos países periféricos, participam. Nós mostramos isso, mostramos que só há uma saída nesse cenário de que todos nós participamos, queiramos ou não. A única saída, e nós propomos, é a ruptura com o sistema financeiro internacional. Eu não vou falar de questões maiores, de questões centrais, da macroeconomia, né, da crise energética, é disso que a gente vai falar. E mostrar que as questões regionais, por mais importantes que sejam, elas são sempre decorrência dessas questões maiores. Para encerrar, ainda que o senhor tenha a possibilidade de conseguir vencer esses obstáculos e se consagrar presidente da República, o senhor acha que o seu programa nacionalista teria condições de vingar e ter força e fazer valer e ser aprovado e ser efetivado de uma forma isolada apenas com o plano? Claro, mas o Congresso é feito de cidadãos que estão também preocupados com a nação. Eu nunca disse em nenhum momento que o Congresso é feito de seres que não são humanos, são tão humanos quanto nós. E aquilo de que se necessita no país é de uma palavra forte, bem informada, bem intencionada e trazendo às pessoas que estão no Congresso a informação precisa e não distorcendo a verdade, apresentando a verdade uma imagem pálida que não corresponde em absoluto à realidade dos fatos. Sobre a possibilidade de coligação com outros partidos? Desde que haja preocupação nacionalista, quer dizer, patriótica, nós não temos restrição nenhuma. É claro que com o governo federal de Sua Excelência é impossível, porque o governo de Sua Excelência da República é por excelência entreguista. Com o chamado Partido dos Trabalhadores é também possível, uma vez que nós temos como documentar isso, é apenas uma outra face da mesma moeda. Aliás, até livro publicado sobre isso agora, um sociólogo, que examina a origem ideológica do PSDB e do PT como sendo a mesma.
Hoje é o dia. Primeiro uma palestra nossa, ideológica, né, mostrando para os colegas que se aproximam aquilo que nós queremos, né, o que nós pensamos, mostramos a nossa bandeira, e após a aceitação ou não da bandeira, aqueles que estão candidatos. E o slogan da campanha vai continuar o mesmo, que chamou a atenção? Não há nenhum slogan, senhora. Eu não mudei A marca de nome. registrada. Eu não mudei de nome, senhora. Não foi fabricado o meu nome de batismo mesmo. Okay. Obrigado. Obrigado, senhores. Obrigado. Apresentou essas falhas do jornal. A rota. E nós esperamos o que se avizinha aí é mais tempo, né? Não deve haver 10 candidatos. Se houver 10 é um minuto de novo. Mas se for um minuto, nós brigamos com o minuto. Só não prova se coligaria com o PDT, já que o PT e o PSDB, o senhor disse que é da mesma raiz. Olha, o senhor Brizola conversou com me parece, pelo que leio, não sei. Parece que está com o PT, né? Então,